Vivendo com sabedoria, né? Quem não precisa de sabedoria nessa vida, né? Quanta cabeçada a gente dá e oportunidades que a gente perde ao longo da vida por não ter sabedoria. Meu nome é Ismael Silva e estamos na lição de número 9 do livro de Efésios. Já estamos nos encaminhando para o fim desse estudo. São 14 lições e a lição justamente fala sobre sabedoria ali do povo de Efésios e da igreja de Deus. O texto está em Efésios capítulo 5, versos 15 ao 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que está acima da cultura, que está acima da sabedoria e do conhecimento deste tempo. E os pagãos, a gente pode ver aqui, tem uma história atrevida, embriaguez e sexo debochado. Esse que é o estilo de vida dos pagãos contra os cristãos. Então, se os pagãos vêm na embriaguez, na imoralidade sexual, no deboche, no escárnio, um estilo de vida, os cristãos veem que a sua maior virtude é justamente o Senhor Jesus. E aqui a gente vê um paralelo, então, no vivendo no amor. Na realidade, a Bíblia, quando fala em caminhar, está falando, na realidade, de viver. Viver no amor é que ele traça um paralelo entre imoralidade e moralidade. Os dois extremos, pessoas imorais que estão conduzidas completamente pelo sexo, pela idolatria. E por um outro lado, você tem a moralidade, que são aquelas pessoas que são extremamente estritas à lei e ao legalismo. Então, tanto um ponto quanto o outro, eles são condenáveis ao longo da história e parece que o ser humano ele é um pêndulo, né? A sociedade ela vai para um outro lado, né, do liberalismo completo e do legalismo por um outro lado. E o apóstolo Paulo ele também continua, aqui tem um outro texto no verso 6 que eu queria ler com vocês, que diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a lição ela traça vários paralelos entre os filhos da luz e os filhos da desobediência. E quais são as suas obras aqui? Então são justamente isso, os filhos da escuridão, eles vão produzir obras que estão relacionadas com a imoralidade sexual e com a idolatria. E os filhos da luz, eles vão produzir o fruto do Espírito. Bondade, mansidão, paciência, perseverança, tudo que está relacionado com Cristo. Eles vão perseverar até o fim nessas obras e na esperança no Senhor Jesus. Vivam uma vida honrada como filhos da luz e não imoralidade como os filhos das trevas, os filhos da escuridão. Vida honrada, né? A gente vê tantos problemas na sociedade, na política, as pessoas ao nosso redor, e a gente vê que essa questão do caráter e da honra está praticamente sumindo da face da terra. As pessoas prometem e não cumprem, elas se apresentam com uma máscara, mas na verdade são outra coisa. E essas virtudes, hoje, praticamente a pessoa que ela consegue ser uma pessoa honesta, que ela vive uma vida de retidão, ela é um grande testemunho, uma luz por onde ela passa. Caminhe com sabedoria e faça o melhor uso do seu tempo, né? Quanto tempo a gente perde, às vezes, aí com entretenimento, né? Assistindo séries em canais pagos, fazendo várias coisas, e a gente não gasta tempo com coisas que vão contribuir para o nosso crescimento e, consequentemente, a gente poder proporcionar para a nossa família uma qualidade de vida melhor. Então, caminhar com sabedoria é justamente fazer a vontade de Deus na nossa vida, utilizando o tempo que Deus dá da melhor forma possível. E assim, então, a gente entra na parte final dessa lição, da reflexão a gente fazendo aqui: se livre do vinho e viva pelo poder do Espírito. Nós podemos estar cheios de vinho ou cheios do Espírito. Aqui é um ponto, mas podemos ou não tomar álcool?
Esse não é o ponto que eu queria tocar aqui. O ponto é justamente a gente ter uma vida cheia do poder do Espírito. Mas o vinho, ou o álcool, é pecado ou não é pecado? Então eu lhe faço uma pergunta. Se você estiver viajando no avião, umas férias com a sua família, quanto de álcool o piloto desse avião pode tomar antes de decolar voo? Possivelmente você vai dizer nenhum, né? Qual é a quantidade de álcool que um médico pode tomar antes de uma cirurgia em você ou algum membro da sua família? Provavelmente nenhum, né? Então, nos momentos mais importantes da vida, quando a gente está com as nossas famílias, a gente não permitiria que pessoas usassem álcool para exercer a sua função. Então, ao invés de a gente perguntar quanto de álcool, assim, quanto do poder do Espírito nós podemos ter. E aí Deus, ele vai dar de acordo com o que a gente buscar, de uma vida humilde, através do estudo da sua palavra e da oração diária. Esse é o estudo da lição que nos ensina, assim como os cristãos na cidade de Efésios, que estavam vivendo diante de uma sociedade totalmente imoral, que mantém uma vida honrada e honesta perante Deus. Vamos orar, querido amado Deus. Vivemos num mundo completamente ímpio e cheio de maldade. Que o Senhor possa nos abençoar a viver conforme a tua vontade e não darmos ouvidos para essas ideologias humanas. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vejo vocês na próxima semana.